Fala galera! Espero que vocês estejam todas e todos bem, se cuidando nesse momento aí de pandemia. Parece que as coisas começaram a mudar. Vi uma matéria hoje do. Uma matéria não, na verdade, a entrevista coletiva do governador. Parece que estamos caminhando para a segunda fase desse processo. Isso pode ser um bom sinal. Vamos aguardar o que vai acontecer nos próximos dias e vamos nos prepararmos, ok? A ideia da aula de hoje é que a gente possa fazer uma revisão rápida sobre os principais pontos que nós estudamos durante o módulo de logística, porque vocês farão a prova, né, de logística e é importante revisar. Eu não sei o que eu fiz aqui na tela. Aí. E é importante revisar o conteúdo, é importante que vocês estudem para a prova, porque vocês sabem que a prova é um instrumento de avaliação. Mas o que vai fazer a diferença não é a prova, não é um instrumento de avaliação. O que vai fazer a diferença é a sua capacidade de entender o que a gente trabalhou, a sua capacidade de assimilar e agora, nesse momento, a sua capacidade de ir atrás de conteúdo. Então, a gente vai fazer uma revisão. Aqui embaixo, vocês vão encontrar o link de todas as aulas, todas as videoaulas que nós gravamos aqui, que eu postei. E vocês vão encontrar também um link para uma pasta onde eu vou colocar os arquivos em PowerPoint para vocês poderem baixar. Eu aconselho que vocês baixem esses arquivos no computador, mas é possível também baixar no seu celular se você não tiver acesso ao computador, ok? Bom, então vamos começar aí a nossa revisão. A ideia é que seja rápido, porque essa semana eu pretendo subir 2 vídeos para vocês, esse da revisão. E também pretendo subir o vídeo da correção do último exercício que eu deixei para vocês lá, né, dos 3 problemas. É muito importante que se você tiver perdido alguma aula, você volte e assista ao vídeo da aula. Se você não tiver entregado alguma atividade, que você volte e entregue a atividade. Isso é muito importante, tá, galera? Que você entregue todas as atividades. Se você não tiver acompanhando lá no Qualiflix, assistindo os filmes e me enviando as resenhas, é muito importante também que você me envie as resenhas, porque são pontos que vão te ajudar na composição da sua nota ao final, então isso é muito importante. Eu devo aí, logo após encerrado o período para que vocês façam a prova, eu devo divulgar para vocês a lista com as pessoas que foram aprovadas. E aí vocês vão saber se você foi aprovado ou não, qual foi o problema para você poder recuperar posteriormente. Não desejo que isso aconteça. O meu desejo é que todos sejam aprovados, beleza? Afinal de contas, nós estudamos tanto para ser aprovado e para gerar e acumular conhecimento. A gente não estudou para ficar patinando, mas se for necessário refazer alguma atividade, eu vou poder orientar vocês de maneira isolada, vou poder auxiliar vocês para que vocês consigam absorver o conhecimento que a gente está construindo e que a gente construiu ao longo do módulo de logística, ok? Então, a partir da próxima aula a gente já entra em gestão industrial. Peço que não estranhem, porque a primeira matéria da gestão industrial, na verdade, é o aprofundamento da gestão de estoques, né, através dos métodos e modelos de revisão. Você pode achar estranho no começo, mas você vai perceber no decorrer do módulo que isso faz total sentido, as conexões que a gente vai construir ao longo do módulo aí, ok? Então, a gente vai começar agora aqui pelos conceitos iniciais lá da logística que a gente falou lá no início. Eu peço também que é muito importante, tá? Muito importante que você acompanhe a apostila, tá?
Vocês baixaram a apostila lá no início do módulo, a gente usou a apostila em alguns momentos, outros não. Mas é muito importante que você faça o uso da apostila, tá? Porque a prova ela é baseada nas nossas aulas e boa parte daquilo que foi construído nas nossas aulas está na apostila. É claro que existem alguns assuntos que não estão na apostila, que são assuntos que foram surgindo na sala, foram surgindo em aula e a gente foi alongando aí, então por isso que alguns assuntos não estão na apostila, mas com certeza esses assuntos estão dentro dos arquivos de PowerPoint que vocês terão acesso dentro das videoaulas também, para que vocês possam estudar. Beleza? Só deixando claro que durante o período da avaliação eu não tiro dúvidas sobre a avaliação, ok? Não tiro dúvidas sobre a avaliação. Você vai receber um link, vai clicar nesse link, vai aparecer um questionário para você. Você vai clicar lá, vai selecionar o seu nome já vai vir preenchido para não ter problema de você, às vezes as pessoas abreviam o nome, aí eu não encontro depois, ou confundem uma letra do nome, depois eu tenho dificuldade para encontrar, então eu vou fazer esse favor para vocês, já vou deixar com o seu nome lá preenchido, você só vai clicar e selecionar o seu nome. Eu peço que você tome muita atenção na hora que você for selecionar, para você não selecionar o nome de um colega, porque se você selecionar o nome do seu colega e fizer a prova pelo seu colega, o seu colega vai ficar com a sua nota e você vai ficar sem nota, ok? Então, é muito importante que você se atente a isso, beleza? A prova é uma prova muito tranquila, acho que vocês não devem temer a prova, todo o conteúdo vocês vão ter acesso para que vocês possam estudar, para que vocês possam revisar, para que vocês possam também consultar. E diante disso, é óbvio que é uma prova que deve provocar um pouco o raciocínio de vocês, né? Não deve ser uma prova tão engessada assim como vocês estão acostumados a fazer. Ok? Então, agora vamos lá para dentro do PowerPoint para nossa revisão, beleza? Bom, galera, vocês se lembram que a gente começou falando um pouco sobre o histórico da logística, né? Nós falamos lá que a logística vem de um termo francês, né, logistique, e do grego loger, que significa alojar, né? E a condensação desses termos nos levou a... Me perdoe, tive que dar um pause aqui porque meu celular começou a apitar. Inclusive é um de vocês me mandando pergunta aqui, dúvidas sobre o gráfico, que eu vou tirar a dúvida daqui a pouco, tá? Mas enfim, onde eu estava? O agrupamento dos termos trouxe um significado que nos diz que a logística é a arte de administrar ou de manipular detalhes de uma operação, né? A gente sabe que esse termo ele foi amplamente usado nas guerras, né? Como a arte de movimentar exércitos. Lembrem que nós falamos muito sobre isso em sala de aula, que quem ganha a guerra não é o exército mais forte, sim o exército mais inteligente. Quem ganha a guerra é o exército que consegue traçar as melhores estratégias de movimentação das tropas, que consegue fazer os melhores ataques nos melhores momentos, né? A gente começou a estudar um pouco a origem histórica nas operações militares, né? Começamos a falar sobre deslocamento na hora certa, né? Sobre as munições, equipamento, socorro médico para o campo de batalha. Inclusive existem vários filmes que tratam disso e eu super aconselho que vocês assistam para ter conhecimento, principalmente os filmes sobre a Segunda Guerra Mundial. Tem vários filmes assim sobre a Segunda Guerra Mundial. Por ironia do destino, eu não me recordo de nenhum agora, de nenhum eu consigo me recordar, então eu não vou ficar usando aqui agora falar para vocês, até porque não é o foco da nossa revisão, é muito mais aí uma dica para ampliação de repertório cultural, tá? Mas retornando aqui, então, até o início do século XX, as empresas elas trabalhavam de uma forma muito relacionada com o conceito militar. Então, as empresas elas eram muito reativas, elas esperavam que alguma coisa acontecesse para depois poderem reagir. Aí eu queria abrir um parênteses e fazer um paralelo com o que está acontecendo hoje. Nós estamos num momento de pandemia e vocês estão podendo acompanhar o que acontece, o que está acontecendo com as empresas que são reativas. Empresas que não conseguiram prever o que aconteceria com a pandemia de Covid-19. Empresas que não conseguiram se antecipar. Essas empresas estão sofrendo bastante. Em compensação, existem outras empresas que estão crescendo nesse momento. Eu mesmo estou agora acompanhando o trabalho
de uma empresa de educação online, né? E essa empresa está crescendo exponencialmente nesse momento. Algumas pessoas vão dizer assim: nossa, mas é óbvio, né, que uma empresa de educação online vai crescer no momento de isolamento social. Até porque as pessoas não podem ir até a escola. Calma lá, gente. Calma lá, não é bem assim, não. Por que, que não é bem assim? Porque essa empresa precisou se preparar para poder atender as pessoas de maneira online, nesse momento especificamente. Então a gente não está falando somente de uma plataforma EAD, a gente está falando de toda uma adequação ao contexto atual. E essa adequação eles começaram a fazer em dezembro, quando surgiram os primeiros casos de Covid-19, lá na China. Eles começaram a se preparar e quando chegou aqui no final de fevereiro, eles já estavam prontos. Em março, eles começaram a testar algumas ferramentas da plataforma e agora em abril eles decolaram em nível de crescimento, cresceram bastante. Então, essa é a prova de que uma empresa reativa ela tem muita dificuldade de desenvolvimento, ok? As empresas elas precisam ser proativas. O que é uma empresa proativa? É uma empresa que enxerga na frente, é uma empresa que toma as decisões de maneira antecipada. É uma empresa que consegue enxergar aquilo que às vezes o mercado ainda não está enxergando. É uma empresa que estuda. É uma empresa que tem uma gestão de conhecimento muito assertiva a seu favor, tá? Então, ali até o início do século XX, as empresas eram somente reativas, elas não eram proativas. Isso dificultava muito o desenvolvimento, tá? Bom, vamos falar um pouco sobre a evolução do conceito, né? Sobre as grandes guerras, né? Primeira e Segunda Guerra Mundial. O conceito de logística, ele foi muito empregado de maneira global e integrada à estratégia como forma de apoio às operações militares. E está muito correto, isso não está errado, ok? Isso é muito correto, tá? Tanto que na Segunda Guerra Mundial ficou muito claro a diferença que a logística proporciona, tá? A gente tem algumas movimentações das bases aliadas que elas foram destruídas pelo exército nazista por conta do poder de movimentação do exército nazista. Eu acabei de me lembrar de um filme muito interessante que deixa isso muito claro. Se chama Jogo da Imitação, que conta a história do Alan Turing, que é um matemático. Um dos matemáticos, ele é um matemático e é uma das pessoas responsáveis por ter acabado com a guerra. Só que o Alan Turing não deu nenhum tiro. O Alan Turing só usou a cabeça, só usou a matemática para desenvolver alguns cálculos, para decifrar uma máquina de comunicação nazista, chamada por eles de Enigma, e assim conseguir interceptar algumas mensagens sobre quais seriam as movimentações do exército nazista, para que assim as forças aliadas pudessem agir de maneira proativa e não reativa, porque as forças aliadas agiam somente após os ataques nazistas, né? De maneira reativa. E aí vocês vão assistir o filme e vocês vão ver que a maneira proativa fez toda a diferença na movimentação logística durante a Segunda Guerra Mundial. Então, dica de filme aí para vocês: Jogo da Imitação. Ele conta a história do Alan Turing. Até onde acompanhei, ele estava disponível no Netflix. Não tenho certeza se ainda está, mas vocês devem encontrar facilmente na internet, nos serviços de streaming que eu sei que vocês assinam aí, ok? Mas qual que era o grande problema da logística, né? A logística ela surge dentro do contexto empresarial para resolver qual o grande problema? Ela surge para resolver o seguinte problema. Nós tínhamos um consumidor que estava muito longe do produtor. Inclusive, eu deixo como dica aqui também de leitura para vocês um artigo científico que vem de um pouquinho depois do período das guerras, se não me engano, ele é da década de 70, que se chama O Escândalo de Summers, que conta a história da localização das fábricas no mundo. E na verdade ele faz uma denúncia ambiental barra econômica, mas é muito importante porque deixa claro essa questão do distanciamento que existia entre o produtor e
o consumidor. Então, esse era o grande problema que a logística teve que enfrentar. A logística surge para resolver esse problema, para aproximar a fábrica do consumidor. E vocês vão descobrir que essa aproximação ela não se dá de maneira geográfica ali. Vamos fazer uma fábrica dentro de um bairro. Isso não seria possível. Você vai fazer uma fábrica dentro de um bairro residencial, você vai expor as pessoas desse bairro residencial a vários riscos que uma fábrica traz com ela e a vários problemas. Apesar de essa fábrica gerar emprego, o que as cidades conectadas, as cidades limpas, o que elas fazem hoje? Elas concentram suas fábricas em polos industriais. E fica muito mais fácil você concentrar o controle ambiental e até mesmo o controle econômico. E geralmente esses polos industriais eles ficam um pouco afastados dos grandes centros, tá? Então, o problema geograficamente ele persistiu, mas ele é resolvido de outra forma, ok? Como consequências desses problemas, o que se descobre? Que se o meu cliente está muito longe, o meu mercado fica limitado, eu não consigo atingir o meu cliente, fica muito complicado de eu chegar até o meu cliente se ele está muito longe. Uma outra questão que acontece também é a falta de competitividade, porque se essas indústrias ficam longe e não brigam por um mesmo mercado, elas não competem entre si. E deixo uma dica de livro agora aqui para vocês, chamado Competição. É um livro do Michael Porter e ele trata muito sobre as forças de competitividade das organizações. Isso a gente trabalhou lá no módulo de gestão administrativa, né? Mas cabe recuperar essa leitura também sobre competitividade, ok? Não para a prova, porque para a prova isso vai acabar sendo irrelevante, mas é importante a leitura para o seu conhecimento, tá? E quando você tem um mercado sem competitividade, o que acontece? O desenvolvimento desse mercado ele é muito pequeno. Porque imaginem que eu tenho uma loja e eu tenho 500 clientes. E eu não tenho concorrente, então eu não preciso brigar para o cliente. Então eu vou sempre vender aquilo que eu tenho. Para os clientes que eu tenho. Eu não vou crescer porque eu estou limitado por uma questão geográfica e também eu não vou querer me desenvolver porque eu não tenho mais para quem vender. E eu não tenho concorrência. Então, a falta de competitividade ela é negativa nesse sentido, ok? Uma outra consequência também do distanciamento é a limitação de matéria-prima, né? Eu não consigo ter acesso a algumas matérias-primas e isso dificulta o processo de fabricação. Nós temos baixo consumo também e como consequência de tudo isso a economia é reduzida, porque se eu não tenho indústria produzindo, eu não tenho depois o que vender, se eu não vendo, eu não tenho quem comprar, se não tem ninguém para comprar, não tem por que a indústria produzir, isso gera uma bola de neve, como eu já expliquei para vocês, e vocês estão podendo acompanhar isso agora na prática. As pessoas estão ficando desempregadas porque as empresas estão paradas, as empresas não conseguem pagar os salários porque elas não vendem, se elas não vendem, elas não têm por que produzir, se elas não produzem, ela não tem porque ter funcionário, ela vai demitir o funcionário, demitindo o funcionário, elas vão produzir ainda menos, porque esse funcionário demitido ele não vai consumir e essa bola de neve vai aumentando até que o governo tem que fazer algum tipo de intervenção para poder colocar a economia no eixo novamente. E dentro da logística isso tem um impacto direto, ok? Bom, mas falando um pouco sobre solução, tem uma definição que eu gosto muito, que a solução para a logística é colocar o produto certo no local correto, no momento adequado e ao menor preço possível, desde as fontes de matéria-prima até o consumidor final. Do que nós estamos falando aqui, pessoal? Muito importante agora a atenção de vocês. Colocar o produto certo significa colocar o produto que eu sei que vai resolver um problema do meu cliente, ok? É você conseguir levar para o seu cliente aquilo que ele realmente precisa, certo? No local correto, ou seja, próximo do seu cliente. Você deve gerar conveniência para o seu cliente, como nós já falamos, tá? E no momento adequado. Qual que é o momento adequado? É quando o seu cliente precisa, ok? É quando o seu cliente precisa. Imaginem que você tem um posto de combustível e o seu posto de combustível ele está instalado numa ponta da cidade onde não é caminho para ninguém.
você não vai ter cliente. Agora imagina que o seu posto de combustível está localizado no centro da cidade, onde todo mundo que tem carro obrigatoriamente precisa passar todos os dias. É óbvio que você vai ter muito mais clientes. Por quê? Porque você está colocando o seu produto no local correto, ok? E quando o seu cliente passar pelo posto e o carro dele estiver na reserva, ele vai precisar abastecer o carro. E o que você vai ter que ter lá para vender? Você vai ter que ter gasolina, você vai ter que ter álcool. Porque se você tiver só diesel, você só vai vender para van e caminhão. Então não é negócio, não é vantajoso. Você tem que ter gasolina e álcool. Isso é ter o produto certo. Você tem que ter o seu posto de combustível no centro da cidade. Isso é ter no local correto. E você vai ter que estar lá aberto, por isso que os postos geralmente funcionam 24 horas. A hora que acabar a gasolina do cliente, a hora que ele precisar abastecer, você tem que estar aberto para poder atendê-lo. Ai, professor, meu Deus, você está dizendo então que independente do meu negócio eu tenho que estar aberto 24 horas? Não, não é isso que eu estou dizendo. Imagine você uma cantina de escola agora. Você é dono de uma cantina de escola. Será que você precisa estar aberto 24 horas por dia? Não, você só precisa estar aberto no momento em que a escola estiver funcionando, porque você estará dentro da escola. Perceberam como tem mudanças de acordo com a natureza do negócio? Então, o empreendedor tem que ter essa sacada para poder fazer todo o seu desenrolar logístico aí para atender o cliente, tá? E ao menor preço possível. Notem, ao menor preço possível. Não é o menor preço de qualquer forma. Não é o menor preço de qualquer forma. É o menor preço possível. Às vezes, você vai descobrir que o seu produto tem um preço elevado, mas não significa que ele é caro. Não significa que o seu produto seja caro, porque tudo depende daquilo que você está entregando para o seu cliente. Às vezes você está entregando uma qualidade que justifica o preço elevado. E uma dica aqui para vocês: o que determina a relação entre caro e barato não é o preço do produto, e sim a relação entre o preço, a qualidade e a capacidade de pagamento do seu cliente. Entenderam? Bom, a gente olhou um pouco para a evolução histórica, né? Sobre o crescimento da importância da logística, algumas mudanças de padrões de consumo, né? As pressões por redução de custos industriais. Isso, a partir da década de 70 fica muito forte, principalmente com o movimento dos japoneses, né? A gente falou um pouco sobre a Toyota e tal, que a gente vai aprofundar no módulo de gestão industrial, o toyotismo, as ferramentas do toyotismo. Mas nós demos uma pincelada também sobre a importância disso, porque os japoneses surgem com uma redução exponencial dos custos industriais a partir de algumas ferramentas de trabalho que eles desenvolveram, que são realmente altamente eficazes, e isso fez com que a indústria do mundo precisasse se reinventar, né? Entre os anos 80 e 90, a definição de logística ela passa a ser assumida pela indústria como uma atividade que gera valor. E o que é uma atividade que gera valor? Se você analisar lá no livro do Michael Porter, chamado de Competição, ele fala muito de valor agregado. E valor agregado são diferenciais que você oferece ao seu cliente. Então, eu vou dar aqui um exemplo de valor agregado. Quando você compra um celular ponta de linha, você imagina que você tem duas opções. Você tem o celular da Apple e você tem o celular da Samsung e o celular da Xiaomi. Quando você abre o celular de uma das marcas, não vou falar qual, mas imagine que quando você abre o celular de uma das marcas, você descobre que é uma caixa de papel, fina, simples, sem nenhum mimo, sem nenhum atributo premium, né, como se fala hoje. E aí quando você vai abrir o outro celular do concorrente, notem que são celulares idênticos, da mesma categoria, que estão na mesma faixa de preço. O outro celular vem numa caixa de acrílico, linda, né? Com um suportezinho para você colocar o fone fantástico ali, e brilhando, e tudo muito bem preparado. Perceberam que você vai dar mais valor. Note, não estou falando que o preço é superior, estou falando que você vai ter uma percepção de valor superior. Você vai dar mais valor para aquele produto que tem uma melhor embalagem. Nós falamos sobre isso em sala de aula também. A embalagem é um atributo do produto que pode agregar valor. Ok? Uma outra questão é, imagina agora nesse momento de pandemia, que você precisa comprar alguns produtos e você descobre que o fornecedor vai demorar 15 dias para te entregar. Enquanto isso, o concorrente entrega em 5 dias. O mesmo produto. Note, é valor agregado. Isso se chama valor agregado. Imagine que quando o seu produto chega na porta da sua casa,
você tem de um fornecedor um entregador que vem sem máscara, sem luva, e do outro lado você tem um entregador que vem de máscara, luva, tudo paramentado, uniformizado, num caminhão identificado. Ele te trata de forma educada, ele toma todos os cuidados sanitários para fazer uma entrega segura para você. Você se sentirá muito mais confortável com o segundo entregador. Isso se chama valor agregado. A logística surge a partir da década de 80, década de 90, para gerar esse tipo de valor, para agregar esse tipo de valor à experiência do consumidor. Ok? Nós temos um divisor de águas que acontece entre as décadas de 70 e 80, que é a separação entre uma logística fragmentada, né, uma logística primitiva, ou seja, uma logística que tinha setores isolados, e uma logística de integração, onde todas as sub-áreas que existem dentro da logística se conversam e entendem que uma é codependente da outra e elas trabalham de maneira harmoniosa entre si. E aí começam a surgir os primeiros conceitos do que mais tarde a gente vai chamar de supply chain, ok? Bom, isso aqui vocês já viram, tá? Aí depois a gente falou um pouco sobre a logística integrada, que consiste em coordenar as atividades desde a aquisição, passando por estocagem, movimentação, expedição de materiais, né? E nós chegamos à definição de supply chain management, que diz que o supply chain management é um sistema integrado onde as empresas elas conseguem monitorar desde o ponto de partida lá atrás, né, desde o ponto da matéria-prima até o consumidor final, passando inclusive pela logística reversa. Nós fizemos um exemplo na prática lá, né, do senhor Palito, que precisava comprar uma geladeira, e aí, trocando em miúdos, nós estudamos todo esse processo, né, que começa lá na extração da matéria-prima na natureza até a chegada do produto ao consumidor e a logística reversa também desse produto, ok? Então, numa tradução livre, supply chain significa cadeia de suprimentos, né, que é uma evolução da logística integrada, e supply chain management é a gestão desta cadeia de suprimentos. Só que, como sempre, surgem novos desafios à medida em que as sociedades e economias vão evoluindo, certo? Então, nós discutimos bastante sobre os desafios da supply chain management, né? Falamos do desafio da integração das equipes, porque não é fácil você fazer gestão de pessoas. Vários são os desafios, vocês devem ter anotações diversas sobre isso, porque foi um assunto que a gente trabalhou bastante em sala de aula, sobre integração de equipe. Falamos também sobre monitoramento dos resultados, falamos um pouco sobre os indicadores-chave, né? Falamos um pouco aí sobre também flexibilidade e atendimento, que geram grandes diferenciais para as empresas, e falamos sobre a complexidade da cadeia, porque ela envolve vários atores que não necessariamente fazem parte da sua empresa, ou seja, foge do seu controle, traz algumas variáveis que fogem do seu controle. Por isso que a nossa cadeia de suprimentos, a gestão da cadeia de suprimentos, ela é bastante complexa. Na sequência nós falamos um pouco sobre transporte e distribuição e a importância que o transporte e a distribuição têm para supply chain management, né? E falamos também da importância de ter um bom relacionamento com seus fornecedores, porque isso te gera vantagem competitiva, tá? Falamos também sobre controle de estoque ali de maneira muito pincelada, porque sabíamos que mais adiante iríamos aprofundar no assunto. Vocês assistiram lá o vídeo, e aí nós já fomos para uma definição do Pozo, onde ele diz que logística é o processo de gerenciar estrategicamente a aquisição, movimentação e armazenagem de materiais, peças e produtos acabados, e também seus fluxos de informações através da organização e seus canais, de modo a poder maximizar as lucratividades presente e futura mediante atendimento dos pedidos a baixo custo e plena satisfação dos clientes. Aqui nós frisamos muito duas questões. A importância do fluxo de informações, né? Porque sem informação é difícil você fazer a gestão da cadeia de suprimentos, os problemas começam a surgir e você não consegue mapear, você não consegue monitorar os problemas, e se você não monitora e não mapeia, se você não mapeia e não monitora os problemas, você não vai achar a solução para eles, ok? Então,
É muito importante o gerenciamento dessas informações. Vocês vão aprender no próximo módulo em gestão industrial algumas ferramentas para gestão de informações aí dentro de uma indústria. E nós falamos muito também sobre a satisfação do cliente, que um cliente satisfeito, ele é o cliente que mantém uma relação com a empresa e é um cliente que ele fala da empresa, né? Ele carrega a bandeira dessa empresa por onde ele vai, mas que é um desafio muito grande a gente atingir a satisfação do cliente. Eu diria que esse é um desafio que quando você atinge, nós falamos assim, nossa, eu atingi, agora o meu cliente ele está totalmente satisfeito. Quando você tem essa percepção, significa que você está enganado. Porque se por um momento o seu cliente estava satisfeito, 2 segundos depois ele não está mais. Porque ele demonstra, ele traz uma nova necessidade e você vai ter que suprir essa nova necessidade. Então, essa questão da satisfação do cliente é uma questão que a gente vai buscar sempre, mas a gente nunca vai atingir. Porque o cliente muda o tempo todo. O mercado muda o tempo todo, o mercado evolui. Aquelas empresas que pararam no tempo lá atrás e acharam que estavam satisfazendo seus clientes, elas se deram muito mal e boa parte delas acabaram indo à falência, como nós estudamos lá no outro módulo lá atrás, e eu não vou voltar nisso agora. Ok? Aí aqui tinha outra definição de logística, vocês fizeram uma atividade e nós encerramos essa aula. Certo? Na aula seguinte, a gente falou muito sobre o supply chain, vocês conheceram o supply chain da caneta e fizeram o desenho de um supply chain do bolo de chocolate que vocês apresentaram depois e foi algo lindo e maravilhoso. Agora a gente vai pro próximo passo aqui, que eu devo achar. Cadê a aula? Cadê a aula que fala da curva ABC? Essa aula? Não é a aula da curva ABC. Só um segundo. A gente vai falar um pouco agora dessa aula aqui, galera, que vocês... Na verdade é uma aula que ela durou até um tempo. Ô, Beatriz, não vai dar, filha. Você precisa ficar quietinha aí. Você vai ficar quietinha? Bom, voltando aqui então, pessoal, nós falamos sobre alguns problemas dos modais do transporte brasileiro, né? Nós tivemos aí um desafio de distribuição entre fábrica e consumidor final, porque o Brasil é um país continental, é um país gigantesco. Então imaginem vocês a dificuldade que um produtor que está na Zona Franca de Manaus tem para entregar um produto, sei lá, em Porto Alegre, em Florianópolis. É difícil, porque é muito longe, isso aumenta o custo, tá? E aí começam as discussões sobre qual modal é o mais adequado, né? E aí na sequência a gente começou a falar sobre os modais. Eu não vou entrar nos modais agora, porque isso aqui vocês vão ter que estudar com calma, tá? Isso vai ser perguntado na prova e vocês vão estudar isso com calma, porque eu vou deixar o link para vocês já assistiram essa aula e a gente vai perder muito tempo se eu for tratar de cada um dos modais e a nossa aula já tá ficando muito grande. Então, eu não vou entrar nos modais agora, ok? Bom, pessoal, pra gente continuar, então, nós vamos agora sim falar um pouco sobre o que... Bom, galera, falando aqui de classificação ABC agora, vocês sabem que a classificação ABC ela foi desenvolvida por Wilfried Pareto e ele trouxe aquela relação 80-20, onde ele defende que 80% da riqueza de algo que está sendo analisado está concentrado em 20% da população desse algo que está sendo analisado, né? A classificação ABC dentro da área administrativa, dentro das empresas, ela traz várias possibilidades de análise. Você pode analisar o consumo de produto, venda de produto, você pode analisar salário, você pode analisar produção de item, você pode analisar custo de manutenção, curva de incidência de manutenção, acidente de trabalho, enfim. Você pode analisar uma infinidade de situações e de cenários aí através da
classificação ABC. E como que funciona, pessoal, a classificação ABC? A classificação ABC é uma curva onde você vai classificar os itens analisados pelo seu grau de importância, ok? E nessa análise, geralmente, tá? E não exclusivamente, geralmente, nós temos 20% dos itens representando 80% do custo, tá? A gente está aqui falando da análise que nós fizemos de estoque, tá? Se fosse análise de venda, seria do preço. Como é de estoque, a gente está analisando o custo. O grupo B, ele geralmente representa 30% dos itens e representa 15% do custo. E no grupo C, eu tenho 50% dos itens que representam 5% do custo. O que é importante aqui, pessoal? O que é de extrema importância para nós termos clareza é que, atenção, o grupo A é um grupo que requer atenção especial. O grupo A é o grupo de produtos que geralmente vai sustentar a sua empresa. É o grupo mais importante, porque ele traz a maior representatividade de receita para a sua empresa. O grupo B são itens medianos que requerem atenção, sim, mas é uma atenção menor do que a do grupo A, ok? E é muito importante fazer uma análise. Eu sempre fiz essa análise nas empresas onde eu trabalhei e hoje, gerenciando projetos sociais, eu faço essa análise também, mas agora eu analiso a partir de qualificações e profissionais que são oferecidas aos jovens nos projetos que eu gerencio. O grupo B é um tipo de grupo que você precisa olhar para ele com muita calma e entender se os itens que estão ali podem ser trabalhados e potencializados para virar um grupo A ou se eles devem ficar no grupo B, ok? E no grupo C são produtos que eles têm uma grande quantidade, apresentado uma grande quantidade, mas o custo dele é baixo, o preço dele é baixo, mas são produtos importantes que a gente não pode ficar sem ter, né? Ele vai sustentar o meu negócio? Não, ele não vai sustentar. Mas se eu não tiver esse item, eu posso perder um cliente. Às vezes o item do grupo C é um item que atrai o meu cliente, ok? Pode acontecer também de ser um item que está no final da sua vida. Está no final do seu ciclo de vida, então você já tem que ir preparando um produto para substituí-lo. Talvez esse produto que vai substituí-lo possa ser um produto B ou um produto A. Beleza? Bom, pessoal, dito isso, então, nós vamos já aqui para o último assunto que nós trabalhamos com afinco, né? Claro que eu não estou abordando aqui todos os assuntos, porque tô pegando os principais, são os assuntos que vão cair na prova, ok? Para que vocês possam estudar, porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco. Bom, nós falamos aqui sobre estoque, né? E aí vem a pergunta de 1 milhão, que é quanto que nós devemos estocar de cada produto. E aí nós falamos um pouco sobre o conceito de estoque, que envolve o acúmulo armazenado, o acúmulo organizado de recursos materiais de maneira estratégica e sempre alinhada aos objetivos da empresa. Então é muito importante quando você for montar um estoque que você leve em consideração quais são os objetivos da empresa para você desenvolver as estratégias de estoque. Porque se você tiver um estoque muito alto, você vai ter muito dinheiro dentro desse estoque, dinheiro parado. Porque o estoque demora para se movimentar. E aí às vezes não vale a pena se você tiver um estoque muito alto, ok? Nós falamos que os estoques devem ser ferramentas estratégicas, né? Que o estoque pode trazer vantagem competitiva. Ele é o garantidor para que não falte nem sobre material. Então, eu não posso ter sobra de material no meu estoque, mas eu também não posso ter falta. Então, por isso que a gente trabalha de maneiras diferentes aí o nosso estoque, dependendo do item, tá? Eu preciso garantir no meu estoque o armazenamento adequado dos materiais. O que isso quer dizer? Que eu vou garantir que o meu material não vai sofrer avaria, não vai amassar, não vai quebrar, não vai rachar, não vai molhar, não vai estragar em estoque, porque isso resulta em prejuízo para a empresa, ok?
E a ideia é que a gente possa manter o custo mais baixo possível desses estoques, ok? Nós fizemos exemplos aqui de estoque, né? Numa indústria, no comércio ou na sua casa, tá? Nós falamos, aí começamos a aprofundar nos tipos de estoques que existem na indústria. Então nós temos estoque de matéria-prima, que é aquela matéria base principal que vai servir no processo de produção do seu item. Nós temos o material auxiliar, que é o material que vem, que ele é importante, mas ele não é a base do seu item. Nós temos também o semi-acabado, que é o seu produto durante o processo de fabricação. Às vezes pode acontecer do seu produto não estar 100% pronto e precisa ir para uma área de descanso. Por exemplo, um carro, quando pinta, ele precisa ir para uma área de descanso para a tinta poder secar. Ou então, quando você está construindo uma casa e você enche a laje, você tem que deixar a laje secar para você começar a construir a parte de cima. Ou quando você está fazendo um pão na sua casa e esse pão precisa crescer pela ação do fermento, você tem que guardar ele, precisa estocar. Então, esses são semi-acabados. Nós falamos também um pouco sobre embalagens, né, as funções da embalagem. Aí eu lembro de ter falado a vocês que a embalagem ela serve para proteger o produto, ela serve para condicionar esse produto, acondicionar esse produto, ela serve para identificar o produto, ela serve para explicar ao cliente o que é o produto, do que se trata, tá? Ela pode trazer diversas informações importantes, algumas inclusive previstas em lei. E nós falamos também dos nossos produtos acabados, que são produtos já finalizados, que serão estocados para poderem ser vendidos posteriormente. Nós falamos um pouco sobre o erro dos anos 80 também, que algumas empresas cometeram. Aí na sequência a gente fala sobre o porquê que nós precisamos dos estoques, né? Uma para atender as demandas do mercado, outra que pode servir como especulação, né? Então eu dei o exemplo da máscara, onde algumas pessoas, algumas empresas começaram a estocar a máscara porque sabiam que essa é necessário diante do momento de isolamento. Então isso se chama especulação com estoque. E falamos também da redução de custos na compra, porque quanto maior for o seu lote de compra, mais econômico esse lote será. Mais barato você pagará pelo produto comprado. Ok? Nós falamos um pouco da importância do controle, né? O estoque é um dos cofres da empresa, então se você não controlar muito adequadamente o seu estoque, você está fora do jogo. Falamos sobre estoque de segurança, falamos sobre lote econômico, e aí falamos um pouco sobre revisão periódica e deixei exercícios para vocês. Ok? Bom, pessoal, deixa eu só pegar uma tela aqui. Aí. Eu vou parar por aqui, porque a aula está gigante já, essa revisão. E peço que vocês estudem, peço que vocês revisem. Aqui embaixo vai estar o link de todas as videoaulas, o link da pasta com os arquivos para vocês poderem baixar os PowerPoint e estudarem. E também aqui embaixo vocês verão o link para fazer a prova, ok? Então o link da prova também estará aqui embaixo. Tudo de uma maneira organizada e identificada, tá? Peço que estudem, desejo uma boa prova a vocês, fiquem com Deus, mantenham o isolamento e lembrando, o próximo vídeo sai a correção da atividade que eu deixei para vocês, os 3 exercícios e atenção, porque eu vou ensinar fazendo Excel. Muita gente está me mandando no privado perguntas de como fazer para resolver o exercício dentro do Excel, como fazer aquele gráfico bacaninha lá, né? Eu vou ensinar a fazer tudo, ok? Pelo Excel. Então, se cuidem. Se me deve alguma atividade, larga a mão do secaloteiro, paga logo a dívida, vai lá, faz a atividade, me entrega, me envia por e-mail. E até a próxima, galera. Um beijo no coração de vocês e tchau!